Alô, amigos, com imagens do Roberto Aguiar, o meu Designator Driver, está começando mais um programa.net aqui no Box 21, na Carlos Oncoses, número 304. O Box 21 do meu amigo Fernando Brandão, o melhor happy hour da cidade. Você vem tranquilo aqui, faça como eu, Designator Driver, pode tomar um chopinho nessa época do ano, as cervejas especiais do box e aquela carta maravilhosa de vinhos. Você traz o seu Designator Driver, daí não tem problema. E se você não tem um sorteado para não beber, faça como outras pessoas que vêm aqui no box, venha com o melhor motorista da cidade de Porto Alegre, que é o motorista de táxi. Você liga para ele pega onde você está, ele traz aqui no box 21 e depois o Fernando Brandão chama outro motorista que ele leva em casa com toda a segurança, porque não se pode brincar com isso. Quando você vai dirigir, não beba. Direção e bebida não combina. E quem gosta então de degustar uma boa cerveja, um bom vinho, qualquer outro destilado, faça assim, que é mais seguro e você sai dessa estatística de 50 mil mortos por ano aqui no Brasil e 1.300.000 em todo o mundo. Este é o número de pessoas que morrem em acidentes de trânsito no mundo. 1.300.000 e aqui no Brasil 50 mil na hora. O número chega a 100 mil pessoas, levando em consideração aquelas que morrem ou ficam sequeladas depois do acidente. É coisa séria e eu gosto de falar nisso aí, brincando, mas falando sério, porque nós temos que cuidar desta epidemia mundial que mata mais do que as guerras no mundo. Morrem apenas 150 mil pessoas em guerras todos os anos e 50 mil no Brasil em acidente de trânsito. É muita coisa, né? Faça essa comparação, você vai ver que tem alguma coisa errada. Mas o nosso convidado de hoje certamente anda com Designator Driver, até porque mora nos Estados Unidos, onde um lugar onde você pode beber, não tem problema, mas corre o risco de a legislação lá é um pouquinho diferente, né? Aqui o pessoal anda com liminar no porta-luva para não fazer bafômetro. Lá tu sai algemado e daqui a pouco já vai na cana dura, não é, Márcio? É isso mesmo. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, estou muito contente aqui de estar prestigiando aqui o teu programa e estar participando aí junto com os telespectadores. Realmente, eu acho que a questão da bebida, direção não combina. Eu também hoje vim de táxi aqui, então tô seguro, posso aproveitar aqui com tranquilidade. Tu tá com o teu Designator Driver, que já foi embora, daqui a pouco vem outro. Exatamente isso. Me diz uma coisa, Márcio. O Márcio Silveira é CIO, Chief Executive Officer, ou quem sabe o executivo de negócios da Ecor, uma empresa brasileira, mas que se tornou uma multinacional na área de TI, tem operações em vários lugares do mundo e tu diriges o escritório que fica em Nova York. Antes de nós falarmos disso aí, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da recente viagem. O Vinícius, o teu sócio Vinícius, estava me dizendo o seguinte: olha, Orlandini, tem um cara para tu entrevistar. Teve na China e eu adoro a China. O que tu achou daquele mundão? É outro mundo, né? Realmente, eu fiquei... No primeiro lugar, eu fui como curioso, né? A gente ouve muito falar da China como um país que tem um desenvolvimento, uma economia que está crescendo a passos largos e a gente fica muito também interessado em entender como é que isso está ocorrendo. E eu acho que uma melhor maneira para você entender isso também é estar vivenciando aí em primeira mão, indo lá, participando de um evento. E essa foi a decisão que eu tomei, né? Com uma certa organização, acabei participando de uma feira na cidade de Cantão. Fica, só para o pessoal ter uma referência. Canton Fair? Canton Fair, exatamente. Foi agora em outubro, né? Exatamente, foi meados de outubro a feira, né? Uma feira que ela tem uma tradição muito forte, uma feira que começou em 57, já são 108 edições dessa feira. E só para se ter uma ideia da dimensão do que é o evento, a gente está falando em algo aí de quase 2 milhões de visitantes ou possíveis compradores, né, passando aí por esse evento. A cidade onde fica a feira é uma cidade muito próxima também de Hong Kong, que é uma área muito desenvolvida, né, do país. E a feira, o objetivo principal é integrar possíveis compradores e expositores ou vendedores, né, interessados em fazer negócios em diferentes segmentos. A gente está falando basicamente de uma separação da feira em 3 fases principais, onde se trabalha numa primeira fase equipamentos mais voltados para eletrônicos, né?
peças, maquinário mais pesado também, automóveis, e as fases seguintes, que foram as fases que eu participei, uma delas atendendo mais a parte de bens de consumo, incluindo bolsas e acessórios em geral, mas também a parte de produtos para jardinagem, produtos têxteis, na área de calçados também. Encontramos, inclusive, alguns gaúchos lá na feira, né? E eu vou dizer para vocês, é bem difícil encontrar alguém lá conhecido, porque o tamanho do parque de exposições, para a gente ter uma ideia, é em torno de quase 6 vezes aí o nosso parque de exposições Assis Brasil. Então dá para ter uma ideia do tamanho. Tem que andar de aqueles carros elétricos, né, para se locomover de um stand a outro. É bem impressionante aí a organização e o estímulo também do governo chinês, né, em relação ao desenvolvimento, a relações com demais países compradores, incluindo países praticamente muito fortes da Europa e também das Américas e Oceania, né? Então, o Márcio chegasse a passar por Hong Kong? Eu não passei por Hong Kong, tive muito interesse até em fazer essa visita, por uma decisão até mais como turista, acabei indo para uma outra cidade, que é uma cidade histórica chamada Xi'an, que fica mais no centro da China, que tem alguns locais muito interessantes aí, onde o pessoal já deve ter ouvido do exército de terracota, né? São basicamente 3 grandes locais onde se encontraram aí praticamente 8.000 soldados, estatura de 1,80 m, 1,90 m, feitos de terracota, que é uma espécie de uma argila, né? E isso foi feito aí como forma do primeiro imperador chinês ter um acompanhante, ou ter um exército acompanhando ele para uma segunda vida, que é o que ele esperava aí com essa construção dessa obra, que foi magnífica, que foi encontrada recentemente, na verdade, não muitos anos, aí, 30 anos atrás. Bom, eu vou te dizer o seguinte, eu tive umas 5 ou 6 vezes na China, e na primeira vez que eu cheguei lá, eu descobri por que os americanos têm tanto medo do desenvolvimento econômico, os americanos, os ingleses, os alemães, todos, né? Porque quem conhece um pouquinho de história, né, sabe que os ingleses tomaram o The Peak, que é como era conhecido, né, a rocha lá em Hong Kong. Eles tomaram aquilo em meados de 1600 e alguma coisa, ficaram até 1997 com Hong Kong, né, por 100 anos depois de um acordo, até 97, mas foi feito um outro acordo com os chineses. A Margaret Thatcher na época fez um outro acordo exigindo, ok, te entrego Hong Kong, mas vocês mantêm as leis de Hong Kong por 50 anos. Os chineses disseram, ok, para nós é bom, e 50 anos para a China não é nada. Eles pensam muito longamente. E aquela região do Cantão, é logo passando Hong Kong, vocês olhem no mapa aí o que o nosso amigo Roberto Aguiar está colocando aí, Hong Kong ao lado, o Cantão, é uma região de muito comércio. Então todo o comércio da Ásia circulava por ali, e o que os europeus queriam naquela época das guerras, da Primeira e Segunda Guerra do Ópio? Eram portos livres para que eles pudessem, isso mesmo, os ingleses, eles faziam comércio de ópio. Eles pegavam na Turquia o ópio e levavam como pagamento aos chineses e exigiam que o imperador chinês deixasse fazer o comércio com ópio. Eles pagavam em ópio, não pagavam em libras, pagavam em ópio, e tinha que ser esse ópio dado para o exército e para as pessoas na China. Por isso, Guerra do Ópio, vocês aprendam uma coisa na história. O primeiro grande traficante do mundo foi a Inglaterra, que criou o tráfico de drogas, por incrível que pareça, e exportou para hoje, né? Hoje nós vemos isso aí. As guerras do ópio, para quem não conhece história, vá ler sobre as guerras do ópio, você vai se impressionar o que fizeram. E, inclusive, no último tratado que foi feito da Segunda Guerra do Ópio, quando se tomou por 100 anos daí Hong Kong, os ingleses exigiram que tirasse de toda a literatura chinesa a palavra bárbaro, chamando os ocidentais de bárbaros, que os ocidentais gostavam de fazer. Eles não consideravam humanos os chineses, então tratavam daquela maneira que vocês podem imaginar, como não era gente, né?
faziam pior do que os americanos, norte-americanos fizeram com os índios, e aqui no Brasil, os espanhóis e os próprios portugueses com os índios. Mas, voltando aos tempos atuais, a tecnologia naquela região cresceu muito, né? A China é a China que nós conhecemos há pouco mais de 20 anos, né? E o tamanho, não dá para explicar, né? O tamanho de tudo, né? Exatamente, eu acho que, bom, qualquer 1%, se a gente fala em relação à China, a gente está falando de uma população de 1,3 bilhão de pessoas, então dá para você ter uma ideia do que 1% representa, né? Mas é tudo realmente muito impressionante, desde obras de infraestrutura do governo, a gente teve uma oportunidade de passar em diversos locais, onde a gente viu grandes fábricas, estações também de energia ainda movidas a carvão, né, que também foram grandes projetos aí do governo, mas como tu falaste, eu acho que a história do país, se você olhar a maneira como se desenvolveram determinadas regiões, que foram as chamadas zonas de desenvolvimento especial, ou economicamente especiais, né? Que tinham basicamente uma certa autonomia em relação à definição de algumas regras e recebimento de capital estrangeiro também, que facilitou muito o desenvolvimento do sistema bancário e posteriormente acesso à tecnologia também. A gente vê que o país está passando, ou já passou, grande parte de uma migração, de uma economia centrada na questão da agricultura, passando agora por um período mais de foco na indústria, né? Ser o centro da manufatura. Você pensar em desenvolver um produto, você diretamente associar o desenvolvimento daquele produto com o país China, né? Você olha hoje, verso de qualquer produto, você pensa Made in China. Agora, mais recentemente, a gente fala de PRC, ou a República... Republic of China, né? Ou seja, o pessoal está trocando um pouquinho o nome, mas o conceito de manufatura ainda se pensa muito em China. Uma coisa que a gente percebeu eu tive junto com outro colega também da empresa nessa visita, é que existe uma tendência agora do fabricante chinês ter acesso também à parte mais de inteligência, de fazer o design, não ser simplesmente manufaturado na China, mas você também criar um produto na China. Então a gente percebeu nessa feira diversos expositores, normalmente empresas mais sólidas, empresas com maior tradição, fazendo questão de trazer produtos próprios que foram projetados, foram desenhados na própria China, e produtos esses que se almeja, né, fazer um trabalho de construção de marca e representação, venda a nível global. Acho que esse é um próximo passo, ou seja, você sai de um estágio onde você é conhecido por manufaturar muito bem, produzir muito bem produtos, e agora você também cria, né, tem um processo mais criativo como base também para a formação da economia. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e já conversamos mais um pouco sobre China e depois sobre a operação da Ecor fora do Brasil. Este é o ponto.net.